Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Enquanto eu quero pedir àqueles que podem, tornem os vossos assentos, por bondade. Eu quero externar os agradecimentos a Deus, ao pastor Paulo, toda a equipe que faz esse trabalho, já parabenizando-os por esta visão tão favorável. Que Deus recompense-os ricamente. Sei que não sou merecedor de um convite tão honroso como esse, mas louvo a Deus pela sua vida, pastor, e de todos os companheiros e os amigos que aqui tenho encontrado. Que Deus continue os abençoando. Amados, eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, que está escrito: Então tomou Samuel um vaso de azeite, o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não tem ungido o Senhor a ti por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam as jumentas que fostes procurar ou a buscar. E já o teu pai já não está preocupado com os negócios das jumentas, mas aflito por causa de ti ou de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te dirão, e te darão 2 pães que tomarás na tua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que quando entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profeta que descem do alto e trazem diante de si saltério, tambores, flautas e harpa, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em um outro homem. Amados, eu gostaria de falar-lhes nesta noite sobre um assunto muito pertinente acerca da noção do que nós temos recebido da parte de Deus. Eu gostaria de falar-lhes sobre 3 frutos que a unção produz, e que a unção é a única coisa que faz a diferença, pois sem esta unção nós não chegaremos a lugar nenhum e nem recebemos os milagres de Deus. A verdade é que nós temos encontrado aqui neste texto base para falarmos desses frutos, porque se nós fizermos uma pergunta: quem quer receber a unção, quem quer ser ungido, quem tem a unção de Deus, a resposta será por unanimidade das pessoas que se predispõem a isto. Mas na verdade há algo que tem atrapalhado, que tem deixado desapercebido o povo, ou parte do povo, ou uma boa parte, e muitos já não vivem, já não sentem, já não desfrutam mais deste fator, destas bênçãos chamada unção, por não entender alguns frutos que ela produz. Na verdade, a Bíblia nos dá a entender que o primeiro fruto que a unção produz é a capacidade. A capacidade que vem da parte de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele já mencionava dizendo que o que nós temos não vem de nós mesmos, porque nós não somos coisas alguma, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então a unção é a capacidade dada por Deus para desenvolvermos aquilo para que Ele propôs. A unção é a capacidade, ela produz primeiro esta capacidade para que nós alcançamos os objetivos propostos por Deus acerca da nossa vida. É por isso que muitas vezes nós podemos pensar: fulano canta bonito, fulano fala bonito, fulano prega bonito, mas se não tiver unção, não passa de uma lata vazia. A unção é a única coisa que faz a diferença.
O ser humano pode falar, pode ser poliglota, pode falar vários idiomas, volto a repetir. O ser humano, ele pode colocar a oratória muito bem, ele a tratar bem a gramática, ele pode pôr o S, a vírgula, o dois ponto, ponto e vírgula no momento certo. E será uma bênção e aprazível, mas se não tiver unção, nada feito. Ele fala, ela canta, a gente até muitas vezes pode andar com a Bíblia debaixo do braço, andar 7 dias na igreja, ter promessa de Deus, mas se nós perdermos esta unção, nada feito. Então, a primeira coisa que a unção produz é a capacidade. É aqui quando o povo cansou do governo teocrático da parte de Deus, quando o povo de Israel pediu a Deus um rei visível, um rei palpável, um rei como as outras nações também tinha, que Deus responde a Samuel que o povo havia o rejeitado, mas Deus iria dar o melhor que naquela hora podia encontrar, e Deus assim o faz. Deus assim trata com ele. E assim Deus, a Bíblia diz que Deus cria uma circunstância, e aí numa das maiores ou menores família da tribo de Benjamim, que aqui parece ser um paradoxo ou um contrassenso, se nós olharmos pela palavra profética patriarcal do patriarca Jacó, quando em Gênesis 49 ele já mencionava que o cetro da autoridade nunca ia sair da tenda de Judá. Mas agora Deus vai na família de Benjamim, na família de Quis, e escolhe, cria uma situação para levantar um homem para receber a sua unção, para fazer a diferença. Então é quando ele sai à procura dos animais de seu pai, e por vários dias ele à procura, não encontra, e a Bíblia diz que quando ele chega em determinado lugar, na fronteira das terras de Benjamim, perto da subida que dava para a cidade do profeta Samuel, no capítulo 9, versículo 5, ele quis desistir. Ele disse: eu vou voltar, eu não vou mais adiante. Mas ele não sabia que Deus tinha coisa grande para realizar. Eu vou desistir, eu vou parar. É quando o servo dele apresenta e diz: não, lá em cima na cidade tem um homem que é profeta, e o que ele fala acontece, o que ele diz sucede, e o que ele profetiza não cai por terra. Então vamos lá em cima e vamos ver o que é que ele tem para nós. E ele sobe lá, e Deus manda Samuel ao encontro deles. E quando Samuel encontra estes aqui, então nesta oportunidade, então Deus faz com que Samuel se apegue a Saul. E depois de passar pelo processo da reunião, então a Bíblia diz que Samuel pega o vaso cheio de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul e o unge como rei de Israel. Agora ele estava capacitado para desenvolver aquilo que Deus iria realizar na sua vida e na vida de outros por intermédio dele. Ele agora recebia a maior coisa, a coisa mais primordial que um ser humano podia receber da parte de Deus, que era esta unção. Unção que se destacava, unção que não era para todos naquela época. Então a Bíblia diz que depois que Samuel ungiu, Samuel dá alguns preceitos do procedimento da unção. Ele diz: não ungiu que o Senhor hoje, como capitão do exército de Israel, ou seja, Deus não te deu capacidade para desenvolver aquilo que Ele quer que faça através da tua vida. Agora, a partir de hoje de mim, tu encontrarás 2 homens no sepulcro de Raquel. Irmãos, aqui eu quero falar sobre o segundo fruto que a unção produz. A unção produz primeiro capacidade, e em segundo, a unção produz adversários. Em uma palavra mais grossa, mais grosseira, a unção produz inimigos. E há muitas vezes que nós queremos ser ungidos. É tão bom a gente falar e os milagres acontecerem. É tão bom a gente falar em mistério nos cultos e a gente sair pingando azeite. Mas é bom a gente saber o fruto que a unção produz, para que a gente possa alcançar o milagre. Ele disse: apartando-te de mim hoje, tu vai encontrar 2 homens no sepulcro, ou seja, no cemitério de Raquel, no termo de Benjamim, na cidade de Zelza, dentro da tua própria terra. Tu vai encontrar esses 2 homens.
E eles, quando te encontrar, tu faz uma coisa, não para com as palavras deles na nossa linguagem. Os homens do cemitério foi o primeiro, o segundo fruto, depois da capacidade. Quem primeiro aparece? Os homens estavam no monte, no lugar onde Raquel foi enterrada. Os homens aqui do cemitério, eles chegaram para tentar fazer Saul desistir da capacidade da unção. Veja o que Saul disse quando queria desistir. Ele disse: eu vou parar, justamente porque meu pai não está mais preocupado com o assunto dos animais. E quando ele volta já ungido, capacitado para ser usado por Deus, então o que é que Samuel diz? Tu vai encontrar 2 homens e eles vão estar no cemitério de Raquel. Porque Raquel morreu por causa de uma gestação, de uma geração de vidas. Raquel morreu por causa da geração, por causa da gestação que ela teve, símbolo de vida. E justamente ali estavam os homens naquele cemitério. E os homens do cemitério não brincam, meu irmão, quando a gente encontra ele. Levante a mão, eu quero saber quem quer dizer, quem tem unção de Deus aqui, quem tem unção. Se você não encontrou, você vai passar por eles. E o pior é que estes homens, eles não estão fora, eles estão dentro, pertinho de onde a gente está. Dentro, conhece a nossa intimidade. Os homens do cemitério são aqueles que não acreditam no que Deus propôs para nós. Os homens do cemitério sempre são aqueles que, quando a palavra de Deus diz vai acontecer, ele diz nunca vai. Quando Deus diz eu vou te usar, ele diz nem pensa nisso. Quando você diz eu tenho um sonho de Deus, eu tenho um projeto, ele diz nunca vai acontecer porque tu não tem capacidade. Eles não acreditam. Eles sempre tentam desfazer. Veja o que é que eles dizem. Quando Saul chega em Zelza, no cemitério de Raquel, estavam os 2 homens. E olha o que é que eles dizem. Saul, volta para casa. Mas Deus tinha proposto para ele não voltar para casa. Deus tinha ungido ele para ele fazer a diferença e ser transformado em um novo homem. Mas os homens chegaram e disseram: teu pai já não está preocupado com os animais, mas por causa de ti. O pior é que os homens do cemitério conhecem a nossa particularidade e muitas vezes os nossos pontos fracos. E muitas vezes eles estão mais perto do que a gente imagina. A unção produz adversário. Os de fora é fácil porque é Deus que vence. Mas os de dentro é a gente que tem que vencer. Por isso Samuel disse: quando tu encontra ele, não paras por causa disso. Quantas pessoas que têm sonho, têm promessa, quantas pessoas que estão com projetos engavetados e Deus com urgência de usá-los, porque encontrou esses homens e desestimulou e parou na caminhada. Os inimigos, os adversários de fora é fácil de lutar contra eles. Quando nós vamos para o capítulo 5 de 2 Samuel, o que é que estava lá escrito por causa da unção? Quando Davi foi ungido sobre todo Israel, os filisteus ficaram sabendo e fizeram o quê? Se fortificaram para ir pelejar contra Davi. E Davi, sabendo, desce para a oração e pergunta a Deus: os filisteus estão subindo contra mim, eu luto, eu subo contra eles, tu vai me dar eles das minhas mãos? Aí Deus diz: sobe que eu vou te entregar eles na tua mão. Aleluia! Davi vence, os filisteus fogem. Passa o tempo, mas eles se fortalecem mais uma vez. Eles juntam uma coalizão. A Bíblia diz que eles se fortalecem e depois de algum tempo eles voltam a subir para destruir, para desestimular e acabar com a história de Davi. Aí Davi, que era acostumado com a oração, perguntou a Deus: Deus, os filisteus subiram novamente e agora o Senhor vai me entregar nas minhas mãos, eu subo. Aí Deus diz: não, se esconda. É mole. Se esconda. Deixa eles vir. Fique detrás das plantações das amoreiras. Irmãos, não é fácil. Você vê o inimigo chegar nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua família, na sua situação familiar, na situação financeira, na área que Deus prometeu dar milagre, e você vê o inimigo entrando, mas quando ele é do fora é bom.
Aí Davi se escondeu. Aí Deus disse: agora quando você ouvir um barulho por cima das folhagens das amoreiras, sou eu que entrei na guerra para você. Quando o homem vence, o inimigo volta. Mas Deus, quando entra na batalha, o inimigo jamais sobe mais uma vez. Deus aniquila com eles uma vez. Deus acabou com a arrogância dos filisteus. Mas quando a gente encontra os homens do cemitério dentro de casa, que geralmente eles estão, eles costumam não estar muito longe, porque eles conhecem os nossos pormenores, eles conhecem as nossas dificuldades, eles conhecem os nossos defeitos e apresentam para nos estimular, para não alcançarmos as promessas de Deus. Você percebe que quando Paulo, com a sua comitiva, quando ele prega na região licaônica, na região mais escabrosa da área da Ásia Menor, ele prega na cidade de Icônio, mas o que marcou aquela primeira viagem foi a pregação dele na cidade de Listra, porque na cidade de Listra estava naquela pregação uma família que havia se convertido a Deus pela pregação do apóstolo Paulo, e naquela pregação um adolescente que ainda não tinha nome, ele foi atingido pela promessa de Deus e a chama pentecostal da vida de Paulo. E ali Paulo volta para Jerusalém, acaba a primeira viagem missionária lá no fim de Derbe. Então quando Paulo, depois de participar da reunião de Jerusalém, aquela chama, aquela vida ainda estava permeando lá naquela região, por causa que Timóteo ouviu aquela pregação, e dali para frente nasceu no coração dele sonho, um projeto de se tornar um missionário e receber as bênçãos de Deus. Quando Paulo volta na segunda viagem, os irmãos de Icônio, os irmãos de Listra e os irmãos da cidade de Derbe davam testemunho de Timóteo. Timóteo se destacou tanto que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fez questão de que ele fizesse parte da sua comitiva. Mas Timóteo chegou animado, cheio de sonho, de projetos. Deus tinha projetos e milagres na vida dele. Ele se destacou tanto que, segundo a tradição, Paulo o nomeou como superintendente das igrejas da Ásia Menor, e com sede na grande cidade de Éfeso, aonde podia pregar para grandes filósofos, grandes pessoas da alta camada da cidade de Éfeso. E Timóteo agora estava no ponto certo pela unção de Deus. No interim, quando Paulo é preso lá em Roma, na prisão domiciliar. Mas o que era que estava acontecendo? Foi lá dentro mesmo, que quando Timóteo pregava acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento, levantou dentro da igreja um grupo liderado por Emineu e Fileto, do grupo de Alexandre Latoeiro. E aí ele começou a perseguir Timóteo. Timóteo pregava que a ressurreição ia acontecer, mas Emineu juntava um grupinho, na nossa linguagem, para o beco da igreja, desfazer o que Timóteo tinha pregado, dizendo: a ressurreição já aconteceu, a ressurreição já aconteceu, isso é balela, esse menino é muito novo, ele não tem futuro não. Desmanchava tudo que ele pregava. E os inimigos dentro de casa é boca quente. Deus não entra, deixa a gente vencer. Aí isso, Timóteo vai resistindo. Timóteo precisava aprender, como talvez a gente aqui hoje, que a unção produz adversário e é a gente que tem que encará-los. Então foi nessa hora que Emineu quase desanima e acaba com Timóteo. Timóteo se desestimulou. Timóteo queria abrir mão. Timóteo ficou triste, até resistiu por algum ponto, mas de repente, aí Paulo fica sabendo lá em Roma que Timóteo estava enfraquecendo. Aí ele escreve, veja que a primeira carta é pastoral, mas ele começa a segunda carta com encorajamento. Ele começa escrevendo a segunda carta dizendo: meu filho, como eu queria estar aí com você. Ele faz menção da fé que havia na avó e na mãe de Timóteo, e ele, sem poder estar perto de Timóteo, ele continua dizendo: por este motivo eu te escrevi, desperta o dom de Deus que há em ti, porque Deus não te deu o espírito de covardia nem de medo. Desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das tuas mãos. Era o que Paulo estava dizendo: Timóteo, dentro de você
você, pela imposição da minha mão, foi depositado um potencial que os teus inimigos não sabem. Os homens do cemitério vêm para arrebentar, para acabar, para destruir, mas o que eles não sabem é que dentro de nós a unção produz capacidade, a unção produz capacidade para a gente alcançar aquilo que Deus prometeu. Diga para quem está ao seu lado, cuidado. Mas diga mais forte, diga, cuidado. Se você não encontrou, você vai encontrar os homens do cemitério. Agora eu tenho uma mensagem para você. Diga, não pare. Não pare. Vai adiante. Deixa eu repetir algo a vocês, só para ilustrar e abrir a vosso entendimento. Eu era considerado um dos melhores jogadores de futebol da região. Paulo me conhecia, me conhece. E quando eu conhecia Jesus, eu cheguei na igreja feito um trator de esteio. Eu pregava de manhã nas ruas sem som. Eu carregava a caixa de 40, 50 quilos na cabeça, 15 quilômetros. Eu não perdi uma escola. Eu não perdi um culto. Só que eu precisava aprender isso. Deus me deu promessas de grandes coisas. Mas um dia, dentro da igreja, quando eu cheguei um dia no culto, uma pessoa importante de gravata olhou para mim e disse: Gê, não precisa disso tudo não. Você não vai muito longe não. Para, rapaz, é melhor. Na bola tu era melhor do que aqui. Disse: deixa eu te dar 3 motivos para você desistir. Eu disse: diga. Ele disse: você é pobre, você é analfabeto, e para piorar, você é preto. Os homens do cemitério sempre têm a razão, porque ele conhece as nossas particularidades. Eles estão perdidos. Muitas vezes a gente encontra ele no ciclo de oração. Muitas vezes a gente encontra ele nos ensaios. Muitas vezes a gente encontra eles até na hora do culto. Quando termina o culto, eles estão na porta da igreja. Mas não para. Não para. Porque Samuel disse: quando tu encontrar eles são terríveis. Ele deixa a gente um pó, um pedaço. Eles quebram a gente no meio. Por isso que Samuel disse: quando tu passar por eles, não pare. Porque quando tu passar por eles, se tu passar por eles, se tu não parar, logo que tu passar por eles, lá na frente, tu vai encontrar a turma do reteté, a turma do manto, a turma do circulação, a turma que vai subindo para o eles. Quando tu passarem por eles, tu vai encontrar 3 homens que vão subindo para a igreja, lá para a presença de Deus, a turma do culto do milagre, a turma do circulação, a turma que vai acreditar. Tu vai encontrar eles. Sempre tem a turma da oração, né? A turma que quando os homens do cemitério pensam que vão vencer, que a gente vai desistir, aí chega na casa da gente, aquela turminha que lê o versículo bíblico, que canta o hino da harpa, que começa a falar em mistério, daqui a pouco tá profetizando. É a turma do sacrifício. E essas quando chegam é para fazer a festa. Foi aí que eu desanimei. Os homens do cemitério quebram a gente no meio. Por isso que Samuel disse: agora quando tu encontrar a turma da oração, eles não vão nem entrar em detalhe. Eles já sabem o que tu passasse e só vão te perguntar: como tu estás? Quando a gente passa pelos homens do cemitério, do outro lado a gente só dá um bagaço. Mas o importante é que passe por eles. Foi aí que eu digo: agora não dá mais. Aí foi quando eu queria entregar os pontos
Aí chegou uma turminha, a turminha da oração na minha casa. Genival, vamos orar? Eu disse, rapaz, nem adianta mais. Eu estava quebrado. Eles disseram, eu vou com você. Nós entramos 8 horas na igreja. Saímos 4 da tarde. Quando eu saí, veio uma criança ao meu encontro. Eu disse, Genival, vai lá no posto médico que a tua filha está passando mal. Eu fui. Quando eu cheguei na enfermaria, a minha esposa estava chorando na enfermaria. A minha menina de 9 anos na época, deitada numa maca com a boca cheia de espuma, o braço e os pés contorcidos, achumbado. Mas a turma da oração estava comigo. Aí naquele momento o médico olhou para mim e disse, o senhor é o pai? Eu digo, sou. Ele disse, eu fiz o que pude, mas não tem mais jeito. Leve ela para casa, prepara o funeral. Ali era o golpe final. Eu peguei a menina, pus no braço. Eu já tinha passado quebrado pelos anos do cemitério. E agora mais essa, pis a menina no braço. Quando eu fui para casa, o Espírito Santo disse, agora eu chego. Para onde você vai? Eu disse, vai para casa fazer o quê? Vai para onde você estava. Aí eu voltei. Imagina, eu na frente, na rua, lá onde a gente morava na fazenda, em cada área, 3, 4 pessoas dizendo, cadê o Deus dele agora? Ele não pegava que o Deus dele fazia milagre. Aí eu vou para a igreja cansado, chorando, minha esposa chorando atrás. Quando eu entro na igreja, só lembro que eu caí com a menina em frente ao púlpito. E quando eu caí com a menina, eu disse, Deus, eu não aguento mais. Mas quando eu gritei, a turma da oração estava orando por mim. Aí a voz bradou dentro da igreja. Deus disse, fui eu que te chamei pelo teu nome. Foi eu que te capacitei. Foi eu que te dei sonho. Foi eu que perdoei o teu pecado. Foi eu que te dei projeto. E eu vou te usar porque tu passaste por eles. Quando a voz disse assim, a menina deu um pulo de dentro da igreja. O médico já estava dentro da igreja. A menina começou a correr dentro da igreja. A igreja começou a encher de gente. O médico disse, Genival, o que foi que aconteceu? Eu disse, o senhor disse que a minha menina morreu, mas o meu Jesus ainda faz milagre. O meu Jesus ainda faz milagre. Dá para você chatear o inimigo. Olha para quem está ao teu lado, balance ele aí e diga, você está entendendo? Diga, está entendendo mesmo? Diga, não pare. Não pare quando encontrar os homens do cemitério. Diga, não pare, porque depois você vai encontrar a turma do circo de oração. E aí é vitória certa. Eles vão levando um cabrito, sacrifício. A turma do sacrifício. Talvez você chegou aqui, esses dias você encontrou os homens do cemitério, mas esse culto é uma vez a cada 15 dias. E aqui tem um grupo que anda com o bode, com o pão e com o vinho. A turma do sacrifício. E você chegou no lugar certo. Eles vão te perguntar, como estás? Não responda nada, senão vai murmurar. Eles vão te pegar alguns pães e tu pega. Tem um símbolo, mas eu não quero ater esse detalhe. Não passa. Pega o pão e vai continuando. Porque quando tu chegar, não estará a guarnição dos filisteus no monte de Deus, aonde os filisteus montavam brides. Quando tu adentrar na cidade, tu vai encontrar um rancho de profeta. E um vem com a harpa, o outro vem com a zabumba, o outro vem com o saltério. A turma do culto de ação de graça já estava esperando. Eita, e quando tu encontrares, quando tu ver e ouvir, eles vão vir cantando, eles vêm salmodiando e eles vêm profetizando. E quando tu vê eles, não demora não, cai dentro. Entra no meio e profetiza com eles. Porque depois que profetizares,
o Espírito de Deus se apoderará de ti e tu serás transformado em um outro nome e os milagres vão acontecer. Olha para quem está ao teu lado, diga: tu estás esperando o quê? Diga: se tu chegasse aqui, já passasse pelos homens do cemitério, e tu já encontrasse a turma da oração, e diz o que tu estava esperando, chegasse lá. Aqui é o rancho dos profetas. Diga: tu está no lugar certo. É aqui o rancho dos profetas. É aqui que as irmãs cantam. É aqui que vocês cantam. É aqui que tem profeta. Entra dentro, profetiza, fale mistério e deixa os milagres de Deus acontecer. Cai dentro. Frutos que a unção produz para se alcançar os milagres de Deus. Os milagres de Deus não vêm porque a gente é bonito ou feio ou gordo ou magro. Vem pela perseverança. E esta noite é uma provocação de milagre, de realizações. Esta noite é uma noite de milagres, de bênção sobre as nossas vidas. Se nós estamos aqui, é porque nós não somos um projeto falido. Nós somos projetos para um grande avivamento. A unção produz capacidade. A unção produz adversário. Mas a unção transforma. O incrédulo passa a acreditar. O que não acreditava mais nos sonhos passa a crer. Os que não acreditavam mais nos projetos de Deus passa a ser projetado novamente. E você veio aqui nesta noite porque você já passou por estes fatores. E você veio aqui como transformado para receber os milagres e as bênçãos de Deus. E nós vamos encontrar, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no rancho. Nós estamos aonde tem profeta. Olha para a tua direita, vê se tem. Tu és profeta? Mas pergunta mesmo, tu és profeta? Olha para a tua esquerda e diz: tu também és profeta? Diga então: eu cheguei no lugar certo. Quando tu encontrar elas, elas vão estar cantando e profetizando. Estão prontas para cantar? Só para vocês terem uma ideia. Permita-me, viu, pastor? O rapaz passou pelos homens do cemitério, vinha quebrado. Passou pela turma do círculo de oração. Aí Deus disse: mas quando chegares na entrada da cidade, no lugar mais impossível, que era onde estava a guarnição dos filisteus, tu vai encontrar um rancho de profetas. E eles vão vir cantando. Cante aí para nós, irmão, só para a gente sentir a emoção daquele dia. E quando tu vê eles cantando, cai dentro, entra no meio. E aí deixa o resto com Deus, que Ele faz tudo. Faz tudo. Segura só um instante aí. Deixa eu dizer algo que eu costumo dizer. Quantas pessoas não chegaram aqui desestimuladas? As pessoas talvez nesta noite não chegaram aqui já querendo abrir mão dos seus sonhos. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus te escolheu, não foi para servir de tapete para ninguém. Quando Deus te escolheu lá onde você sabe que Ele te escolheu, é porque Ele tinha um projeto lindo para você. Mas eu quero que você saia daqui hoje convicto disso, que quando Deus escolhe, irmãos, Ele capacita, mas também aparecem os adversários para tentar nos estimular. Mas quem veio em busca de um milagre aqui nesta noite, fique de pé, por favor. Aleluia.
Me permita fazer algo que eu costumo fazer. Você chegou aqui em busca de um milagre. E uma coisa que não pode faltar no rancho dos profetas, como foi dito aqui, é fogo. Onde tem profeta tem fogo. E aonde tem fogo tem purificação. E aonde tem purificação tem milagres. Dá só para chatear. Olha para quem está ao teu lado e diga: trouxesse fogo hoje. Diga para ele: eu trouxe até de sobra. Diga: a labareda vai tapar aqui nesta noite. E eu vou alcançar os milagres de Deus. Então me permita, pastor, só provocar. É noite de provocação. Vem aqui, olhe para mim. Veja essa pessoa do mesmo sexo que você. Vira para ele assim como eu estou com o pastor aqui. Olha no olho dele. Olha mesmo no olho, dentro do olho assim. Diga: rapaz, pelo jeito tu tem fogo. Diga: eu também tenho. Então vai ter milagres. Vamos incendiar. Fica aqui, pastor. Diga para ele, olha para ele. Escute, um exemplo meu. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia: Geno, tu vai acender o fogo. E eu lutava, muitas vezes chorava com a fumaça, porque tinha algumas lenhas que era difícil de pegar fogo. Mas ela gritava de lá: Geno, pega o abano, rapaz, resolve o problema. Aí eu pegava o abano. Cadê o abano espiritual? Você trouxe? Pega ele aí. Vira para ele assim, vira para ele. Diga: rapaz, para passar pelos homens do cemitério tem que ser bom. Tem que ter unção. Tem que ter fogo. Diga: se passou pela turma do sacrifício, tá pingando azeite. E agora tu tá aqui no rancho dos profetas. Então se tu tem fogo, eu quero ver agora. Abana ele, diz: eu vou te abanar. E tu me abana também. Abana ele, diz: se tem, vai pegar. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Deixa pegar. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Já pegou. Me dá um sinal, me dá um sinal que tu quer receber milagre aqui nesta noite. Fale mistério, seja batizado, recebe. Não pare. Os milagres foi proposto para você. Os sonhos que Deus te concedeu são verídicos. Não desanima. E os projetos de Deus agora é que vai começar na tua vida.
Rebelaio Santa que fio do bom chetesi rebabo. Ana proma Santa relaio que até fio do bom video. Eu ainda sou Deus de milagres. E a unção ainda me pertence. Eu derramo sobre quem quero. E opero do jeito que eu quero. E para que saibas que eu tenho um grande projeto em vidas aqui nesta noite. Eu estou derramando graças e milagre em vidas aqui neste momento. E muitas vidas estão sendo transformadas no seu interior. E eu estou sarando feridas na alma. E estou sarando feridas no corpo. Para que essa igreja saiba que eu ainda sou Deus de milagre. E ainda habito no meio do fogo. Diz o Senhor desta igreja. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que chegou aqui nesta noite em busca de um milagre. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você curve a sua cabeça. Eu vou orar. As irmãs vão cantar. E nós vamos profetizar. Nós vamos entrar no meio do fogo. Nós vamos entrar no rancho dos profetas. Com pé, com cabeça, com corpo, com alma e com espírito. Soberano e eterno Deus. Aqui chegou a tua filha. Chegou o teu filho. Em busca de uma resposta. E a mensagem, Senhor, que colocaste no meu coração foi para falar-lhes não desistir, pois a proposta ainda está de pé. E agora nesta hora eu ministro, Senhor, debaixo da tua presença, na unção do teu Espírito, milagres aqui em vidas, cura, batismo, renovo. Agora, Jesus, eu te peço, toca nesta alma, toca nesta vida, faz maravilha. O poder te pertence, a glória te pertence, a honra te pertence. Então, Senhor, agora toca nesta alma, toca nesta vida, faz milagre, faz milagre. Agora, 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 recebe. Sim, Deus. Receba um abraço de Deus, meu irmão, minha irmã. Recebe o milagre de Deus no íntimo da tua alma. Recebe o milagre de Deus. A resposta que tu vinhas buscar. Saia daqui com a cabeça erguida, olhando para cima, sabendo que Deus não te abandonou, Deus não te desprezou. Ele ainda está de pé e espera pelo teu passo, pela tua vitória. Sim, Deus. Toca nesta alma. Batiza aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Receba variedade de língua. Receba dom de língua. Recebe dom de profecia. Recebe dom de discernimento. Recebe dom de graça. Recebe agora. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe milagre. Recebe milagre. Recebe milagres. Deus não despreza o ungido. Quem tem essa unção aqui, levante a mão. Diga comigo, eu tenho unção. Diga comigo, eu tenho unção. E eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Deus não abandona você. Concluindo, quando Davi, no Salmo 2 Samuel 22, quando ele foi cercado pelos homens do cemitério, depois da unção, ele disse que a barreira foi tão grande que ele conheceu a ânsia da morte. Escuta, ele disse que quando os inimigos, por favor, pastor, me permita, Éder, me ajuda aqui. Quando Davi, só para você ter uma ideia, quando Davi disse que depois da unção, os homens do cemitério, em nossa linguagem,
cercaram ele, e ele disse que conheceu a ânsia da morte. Por favor, com todo respeito, agacha-se aí, coloca o rosto no chão. Davi disse que quando a ânsia cercou ele, ele foi jogado num largo horrível de lodo e só esperava a morte. Mas ele lembrou da unção, ele lembrou que não podia parar. Aí ele disse: então na minha angústia eu elevei a minha voz ao Deus, e Deus não abandona aquele que foi ungido. Aí ele disse que a oração dele chegou no alto céu, e quando a oração dele foi ouvida por Deus, ele disse que o céu se abalou. Aí quando Deus ouviu a oração dele, que viu ele cercado pelos homens do cemitério, aí ele disse que Deus chama um querubim, monta no querubim e desce para visitar a terra. Aí ele diz que Deus pegou o vento e começou a descer nas asas do querubim. E o interessante é que a ciência diz que nenhum outro astro no céu, no universo, tem uma glória maior do que a do sol, porque o sol na sua coroa chega a atingir 2 milhões de graus Celsius. Aí Davi disse: por conta da oração de ungido, por conta da oração de ungido, que Deus não desampara. Aí Deus desceu, e quando Deus desce, aí Davi disse que apareceu relâmpago, trovão, e tudo debaixo dos pés de Deus se tornou escuridão. Ou seja, o sol com toda a sua glória se escondeu e se tornou escuridão, porque a glória de Deus era maior. Aí ele disse: e Deus veio ao meu encontro, e ele veio cheio da glória, porque por onde ele passava, as brasas se acendiam pelo resplendor da sua glória. Ele chegou lá, dissipou os meus inimigos, me pegou no braço, me levantou, me pôs de pé e me tornou uma coluna na casa do meu Deus. Deus não desampara aquele que foi ungido.